Não falei que era rapidinho? Já voltamos com o segundo bloco dessa edição da Oficina do Direito. Você em casa que está nos acompanhando viu que o tema de hoje é muito empolgante, é envolvente, realmente é apaixonante. E a doutora Crislane, nossa convidada de hoje, domina o tema como poucos no estado de São Paulo. Pode apostar nisso. A título de inserção no mercado de trabalho e de contratação, demissão, tudo que envolve o trabalho da pessoa com deficiência, a doutora Crislane é uma grande expert. Tanto que proferiu palestra na OAB Santos sobre o tema, proferirá na OAB de São Vicente sobre o tema, que essa é a especialização da doutora, não digo nem especialização, porque como eu disse no começo, ela é especializada em Direito do Trabalho e em Política Internacional. Mas esse é um ramo do direito, uma partezinha do direito, os direitos da pessoa com deficiência, que toca fundo no coração da doutora Crislane e por isso ela estudou profundamente o tema. E está aqui para esclarecer você em casa que tem dúvidas sobre o assunto. Você deficiente, você reabilitado ou você empresário. Sim, porque eu acho que as dúvidas maiores surgem na cabeça dos empresários muitas. Também, que não sabem como lidar com essa questão, né, Verdade, doutora? Muitas. Se a empresa não observa a regra, a gente comentou no primeiro bloco que a partir de 101 empregados, 1% tem que ser deficiente e assim vai estar lá no artigo 93 da lei. Quando a empresa não cumpre a regra das cotas, o que acontece? Descumprimento, multa. E a multa é pesada. Qual órgão fiscalizador? Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho. A Previdência também pode fiscalizar isso ou não? Não, geralmente é o Ministério do Trabalho, Ministério porque do ele que vai Trabalho. autuar, né? Certo. Os procuradores vão lá, os fiscais vão lá e autuam. Certo. Geralmente o Ministério do Trabalho. Não. Pode ser que o INSS até autue numa reclamação trabalhista, espécie ofício, alguma coisa assim. Mas, na verdade, assim, se teve o descumprimento, geralmente para descobrir que teve o descumprimento é o procurador do Ministério do Trabalho. Procurador do Trabalho. O INSS talvez fará algo hoje, Receita Federal, se provocado for, somente. Isso, tá. Isso. E a multa é pesada? Multa pesada. Dependendo, vai também de acordo com a cota. E depende muito assim, por exemplo, se ele não contratou ninguém da cota, a multa é mais elevada. Certo. Se dentro da cota dele, ele faltou uma pessoa para cumprir a cota, é claro, a multa vai ser mais baixa. Então, assim, a multa, na verdade, ela é proporcional. Ela é proporcional pelo número de empregado, pelo número de reabilitado ou deficiente que falta contratar, né? E aí vai variando os percentuais, de 0 a 20%, de 20% a 30%, e aí todos eles estão especificados na lei. Perfeito. E se a empresa for assim, reincidente ao máximo na não observância da cota, a penalidade máxima é sempre pecuniária ou pode implicar até em fechamento, alguma coisa assim? É difícil, porque quando a gente fala de fechar uma empresa com mais de 100 empregados, você acaba caindo num outro aspecto social. Você vai ter o problema das outras 99 famílias. Vai deixar 99 famílias desamparadas. Então, assim, não chega a esse ponto. Mas aí as multas vão ficando muito altas. Muito elevadas. E fora que corre risco de ter ação civil pública do Ministério. E essas ações, elas trazem na imagem da empresa uma chaga bem grande. Fica aquela coisa feia, mancha bem. Né? Aquela mancha na imagem da empresa. Machuca. E eu estava pensando isso. Às vezes o empresário se julga esperto por não cumprir uma lei de cota ou qualquer outro tipo de lei que realmente tem um cunho social de inserção. Isso hoje em dia, o reabilitado, por exemplo, isso volta em dobro através de um bom marketing feito. Exatamente. Por exemplo, meu mercadinho que tem 101 empregados, um exemplo. Então eu, por lei, teria que ter um deficiente. Se eu coloco 5 e jogo isso na mídia, na propaganda, pronto. Estou fazendo bem. Ter 2%, é 2%. 2%. Então teria que ter 2, tudo bem. Jogo 5, imagina isso em propaganda. E mais também, até mesmo o próprio público, né? Sim. Que vai lá e vê, nossa, que legal, ele contrata um deficiente. A gente tem visto muito em postos de gasolina. É muito bacana. Cara, eu fico assim, sério mesmo, toda vez que eu entro no posto de gasolina e sou atendido por um cadeirante, eu fico emocionado. É lógico. Desço do carro, bato papo com ele e assim, lógico. E vejo com bons olhos o proprietário que eu sequer conheço. É lógico. Você vai ver, o que você vai ver ali? essa gasolina deve ser boa. Ele tá tentando mostrar todo aquele selo verde dele naquele empregado. E aí você vai, vou abastecer lá. Ele deve ter uma gasolina boa, o preço dele é um custo bom, custo-benefício. Então, assim, você vê que tem qualidade, você começa a confiar muito mais naquele empresário. Às vezes pela via transversa. Exato. Ele demonstra uma preocupação, às vezes até em posição legal, o empresário,
como deficiente, então mostra que é um cara preocupado com o social e acaba atingindo o cliente. Exato. O cliente fica sensibilizado e pensa, Exatamente. olha, se ele trata assim empregado, se ele contrata um deficiente, Imagina o cliente. imagina o cliente. Exatamente. Né? E você, é um marketing. Basta você, empresário em casa, captar isso. Né? É um grande marketing, cumprindo lei, fazendo bem, né? Desempenhando um papel social, que é a função de toda empresa, de todo órgão, desempenhar um papel social. Vamos voltar para o tema, né? Porque é muito gostoso, é muito empolgante mesmo. Verdade. As pessoas com deficiência, tem alguma peculiaridade no contrato de trabalho? E digo mais, e aqueles que têm deficiência mental? Como é que fazem? Eles que assinam um contrato? Como é que funciona isso, Cris? Vamos lá. Essa parte é muito interessante. Na verdade, assim, na legislação trabalhista, na legislação ordinária trabalhista brasileira, não consta nada sobre alguma peculiaridade na contratação de pessoas com deficiência, certo. Tá? Mas aí a gente tem que partir para o bom senso. Por exemplo, se você pegar uma pessoa que ela tem um problema de mental, né? Vou voltar para o síndrome de Down, que é o caso mais simples, vamos pensar. Essa pessoa, geralmente, ela tem um processo de interdição, se ela vai ser inserida no mercado de trabalho. Quando o representante, o curador dele entra com um processo de interdição, vai ser nomeado curador, vai dar o limite desse curador e vai falar se a interdição é parcial ou total. Se a interdição for total, então esse curador vai ser representante daquela pessoa. Tudo que for em relação ao contrato de trabalho, aquele pessoa com deficiência mental não vai poder assinar. Então, não pode assinar nem o contrato de trabalho na admissão, nem a rescisão, nem a quitação, nem o recibo de pagamento. Nem o olerite mensal. Nem o olerite mensal, tá? Então, assim, por quê? Porque ele está sendo representado. Certo. Porque ele não tem nenhum discernimento para poder conversar, para poder saber se aquilo é certo ou não. Então, esse é um tipo de interdição. Tem a interdição que ele é parcial. Quando a gente fala de interdição parcial, a gente está falando da assistência. Então, na verdade, o curador dele não vai precisar assinar tudo. Essa pessoa com deficiência mental, ela, por exemplo, pode assinar o contrato de trabalho dela, pode assinar a rescisão, o aviso prévio dizendo que está sendo demitida, ela pode ter ciência disso. Certo. Mas ela não vai poder, por exemplo, dar quitação das verbas finais dela, das verbas rescisórias. Certo. Ela vai ser equiparada exatamente àquele que é menor de 18 e maior de 16 anos. Ao relativamente incapaz. Ao relativamente incapaz. Perfeito. Apenas isso. Então, assim, aquela é a única distinção que a lei faz. É para essas pessoas. É claro, tem outras coisas que devem ser observadas. Você não contrata um deficiente visual e não coloca braille para ele. Essa era a minha pergunta. Como é que o ceguinho assina o contrato de trabalho? Então, aí não tem jeito. Não tem como, Ou né? faz o contrato em braille, né? Com alguém que não tenha deficiência visual, que não seja cego, e que também saiba ler o braille, para poder contar para ele que, de fato, aquele braille é. Ou então ele vai ser interditado, parcialmente. E alguém pode assinar para ele. Alguém de confiança dele. Olha só. Não tem problema. Mas tudo isso tem que ter não só uma preparação, não é só uma preparação da legislação. É uma preparação de todas as pessoas que trabalham ali. Essa era uma pergunta que estava aqui para eu te fazer. Há a imposição legal, digamos que o patrão é um bom patrão, quer cumprir a cota, quer cumprir a lei, e aí ele já está preparado? Fala, olha, preciso ter 2% dos meus funcionários deficientes. Basta anunciar, contrata-se deficiente? Já está preparado ou não? Depende, né? Tem empresa que está preparada, fez um treinamento com seus empregados, né? Que não são deficientes. E essas pessoas, elas têm que estar preparadas para receber as pessoas com deficiência. Não subestimar e nem supervalorizar. O exemplo que você deu do call center. A inserção de um deficiente, seja ele cadeirante, seja ele deficiente visual, no âmbito de 50 pessoas ali trabalhando, muda tudo. Muda. Porque ele precisa de acessibilidade para ir ao toalete. O ceguinho, o caso do visual, precisa de alguém que o leve, que o coordene. Todos esses 50 funcionários têm que passar por uma readaptação, por uma reeducação para saber como lidar com o PCD, é isso? E outra também, as pessoas elas têm uma mania muito grande de ter pena. Não tem por que ter pena. As pessoas têm que ajudar aquela pessoa a ter a inserção social. Então, assim, vocês têm que se preparar, mas não é subestimar nem superestimar aquela pessoa. Ela tem que ser tratada igualmente.
trata-se iguais os iguais, desiguais os desiguais, mas sempre na sua medida. Sim. Então, o que você tem que fazer? Aquela pessoa que é deficiente visual, você tem... As pessoas que... Vamos contratar um deficiente visual. Como se trata um deficiente visual? Deficiente visual, você não pode gritar com aquela pessoa. Deficiente visual que tem labrador, que tem cão-guia, você não pode brincar com o labrador dele, porque o labrador está em trabalho, tá? Então, assim, algumas pessoas ficam lá brincando, não pode. Então, a gente tem que ter todo esse tipo de preparação. Você vai contratar uma pessoa com deficiência física, um cadeirante, você não pode pegar a cadeira de roda dela e sair correndo. Você tem que pedir licença. Posso te levar? Você quer que eu te leve até lá? Então, são coisas mínimas, mas que as pessoas elas não têm, às vezes, essa noção. A pessoa que ela é surda, você não tem que falar no lado dela, você tem que falar na frente dela, para ela ler seus lábios. Nossa, e ninguém se liga nisso. Porque se você falar ao lado dela, ela não vai entender nada. Impressionante. Teve um caso no escritório de uma pessoa que falava, uma pessoa que era surda e tratava através de libras. Certo. Né? Então, ela falou que teve 2 problemas na empresa. A primeira é que ela leu que precisava de deficiente, qualquer tipo de deficiente estava contratando. Ela foi lá. Quando ela chegou lá, não tinha ninguém que falava libras. Perfeito. Aí ela ficou... Como que ela vai? Mas vocês não sabem comunicar. Aí pediram para ela voltar por escrito, olha, por mímica e tal. Voltou. Tinha uma pessoa para libras. Aí ela falou, essa empresa, ela pensou, a empresa não está preparada para me receber. Mas tudo bem. Colocaram uma pessoa como chefe dela que tinha bigode. Não conseguia fazer a leitura Ela labial. não conseguia fazer a leitura labial. E olha que impressionante, ela falava, eu não conseguia desenvolver o meu trabalho por conta disso. Então, são pequenos detalhes que a gente vê, Cacá, que precisa ter, na verdade, uma preparação de todas as pessoas daquele tipo de deficiente que você vai receber. Eu tenho um amigo deficiente visual, né, o Daniel Monteiro, e ele fala, quer deixar o ceguinho bravo é ter pena do ceguinho. Toda ajuda é bem-vinda, é lógico, mas sempre pergunta. E tem todo um sistema para levá-lo. Normalmente você quer pegar na mão e puxá-lo, né? Ele fala, Cacá, não é assim. Ele já me ensinou, hoje em dia é difícil de eu errar. Mas ele fala, fique na minha frente que eu vou pegar no seu braço esquerdo, pegar no braço, você me conduz, não é você me dar a mão e sair me puxando. Eu, uma vez, quase levei uma bengalada. Por causa disso? Por causa disso, porque eu vi a pessoa, ela ia atravessar a rua, e eu fiquei desesperada, peguei no braço dela, ela pegou a bengala e quase deu em mim. É instinto, porque não e tá eu vendo, sabia, é reação. Aí vieram me contar, não é assim que se trata um deficiente visual. Você tem que falar, por favor, você vai atravessar a rua, você vai se machucar. Você quer ajuda? E se a pessoa falar, quero, então você oferece o braço. Exato. E aí ela vai se pegando, né? E é próprio do latino em si tocar bastante, né? E a gente tem essa mania de sair pegando. E o deficiente visual realmente não gosta, principalmente o visual não gosta. Exatamente. Continuando aqui no nosso tema, que realmente é muito legal de abordar. Pessoas com deficiência, nós estávamos falando das cotas para as empresas privadas. E no setor público, como é que é a contratação e se há obrigatoriedade também de cotas? Obrigatoriedade 5%. 5% em qualquer concurso público? 5% em qualquer concurso público. E a autoridade competente, ela não pode, de nenhuma forma, vedar a inscrição de um PCD. Ela não pode vedar. Ela tem que aceitar. E isso vale para administração pública direta, administração pública indireta e agora, porque a lei ela é federal, né? Então, assim, mas isso tem sido, por analogia, estende-se aos concursos estaduais e municipais. Os municipais também tem que ter? Também, 5%, na verdade. 5% de... E no edital, tem que constar qual, por exemplo, é claro, você não tem como, tem algumas coisas que você não tem como... atendimento ao público. Certo. Você não pode colocar qualquer tipo para falar sobre, não sei, talvez na partilha de legislação, vai ser imposto, de IPTU, né? Ali você não pode colocar, por exemplo, alguém que não tenha um intelecto para poder entender aquele assunto. Certo. Mas você pode pôr um deficiente físico. Sim. Então, o edital ele pode estar prescrevendo quais são os tipos de deficiente que pode encaixar naquele tipo de serviço. Né? E mais, na hora que a pessoa vai fazer a prova, tudo tem que estar... Se ela coloca lá, minha deficiência é física, então você não pode colocar esse deficiente físico no 3º andar de um prédio que não tem elevador. Certo. Na hora, o governo ele tem que se preparar para poder... Então, se os deficientes físicos vão fazer, então, nessa classe desse colégio, que tem rampa de acesso, e ele vai poder fazer aqui.
Cego, a prova tem que estar em braille. Certo. Tá? Surdo, tem que ter libras, alguém para poder se comunicar se ele tiver alguma dúvida na prova. Então, assim, o Estado tem que se preparar para dar a prova. Tem que prover ao deficiente a condição dele ter acesso à prova. Não poder basta fazer um reservar certame. 5%. Não basta. Ele também tem que estar preparado. Tem que dar a condição de acessibilidade ao teste. É engraçado, não só a empresa privada, a empresa pública também tem que se preparar. O governo também tem que se preparar, né? E como na privada existe essa dificuldade de contratação de cumprimento da cota em razão da escassez de mão de obra de deficiente? E no público, como funciona? Basta reservar 5%. Se não atingiu, nossa parte está feita. Então, para o público fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Porque realidade, sempre, né? Não, e outra também, né? A empresa privada não pode alegar, olha, não estou encontrando no mercado, tem anúncio aí em tudo que é canto e não acha. O público não, basta reservar. Basta reservar. Garantia de emprego existe para o PCD na iniciativa privada? Não. Não, na iniciativa privada o que a gente conversou, assim, ele tem aquela condição de que ele só pode ser dispensado se tiver alguma pessoa reabilitada, né, ou outra PCD no lugar dela, de imediato. E na parte pública, na verdade, não só a pessoa com deficiência, né? Todo mundo tem estabilidade. Todo mundo tem estabilidade se ela for pelo regime estatutário. Certo. Então, ela teria estabilidade normal. Se ela tiver pelo regime seletista, entra na legislação trabalhista. E entra na cota? Entra na cota. Entra como Não, cota? ele vai entrar com uma reserva de mercado de 5%. Certo. Mas ele só vai poder ser dispensado se tiver alguém no lugar dele. Os concursos vai ter que abrir públicos, concurso público. inclusive para vaga CLT também, se for vaga 5%. CLT. Se for vaga CLT. Porque é muito difícil, né? A pessoa, sinceramente, nunca vi o caso de uma pessoa com deficiência, com algum tipo de deficiência, ser estatutário e ser dispensado. Sim. Nunca vi. Porque para o estatutário ser dispensado, exonerado, tem que aprontar bastante. Ele tem que aprontar muito. Tem que aprontar muito, e uma imagina pessoa com deficiente. pessoa com deficiência, ela geralmente não vai, né? Ela tem ali já uma forma de inserção no mercado, geralmente ela se dedica muito a isso, né? Quando a empresa, Crislane, não cumpre a questão da contratação, da substituição de um PCD, demite uma pessoa com deficiência ou um reabilitado e não cumpre, não contrata outro para substituí-lo. Aquele que saiu, se conhecer a lei, é importante que o pessoal em casa saiba disso, né? Toda pessoa com deficiência e todo reabilitado que trabalha numa empresa que tenha mais de 101 empregados, só pode ser mandado embora se a empresa imediatamente colocar outro no lugar. Sim. Outro de mesma condição, ou deficiente ou reabilitado. Exato. Esse cidadão que saiu e conhece a lei, o que pouquíssimos conhecem, né? Por até a importância desse nosso encontro aqui também, da sua visita ao programa. Como é que ele faz para descobrir se o patrão contratou outro? E em não tendo contratado, digamos, 3 meses depois da demissão, cabe um pedido de dano moral contra esse patrão? Eu entendo que cabe, sim. Ele pode entrar com um pedido de reintegração para ser reintegrado na empresa, porque a demissão, nesse caso, é nula, e ele também pode pedir um dano moral. Ele foi dispensado e o empregador não cumpriu a cota, ele perdeu LOAS, e não tem porquê, ele está desempregado, então ele quer um dano moral, ele se sente... É muito relativo, tem juiz que dá e tem juiz que não dá. Mas também, normalmente o PCD ele se sente aviltado numa demissão sem justa causa? Eu acho que é um sentimento... Porque, na verdade, assim, para ele já é tão difícil sair de casa e ser inserido no mercado de trabalho, que quando ele é dispensado, só o fato dele ser dispensado, isso já traz para ele uma desmotivação muito grande. Certo. Né? Só que a gente tem que ponderar, exatamente porque como ele não a gente não pode sentir aquela pena que a gente sente, né? Porque ele vai ser mais difícil de ter a reinserção no mercado. Qualquer pessoa que é demitida, ela fica com a autoestima muito baixa. Qualquer pessoa. E quando você é demitido pelo regime da CLT, se o empregador pagou todas as verbas, não cabe dano moral. O que cabe é a indenização da rescisão. Certo. Mas o dano moral, porque o empregador tem o poder de mandar embora, isso não cabe. Ainda não ratificamos... Qual que é a convenção da OIT mesmo? A convenção 157. 157. Da OIT. Ainda não. Ainda não, né? Ainda não. Então, assim, a gente... o que a gente justamente tenta falar é que, assim, que ele deixa, às vezes, de ter o LOAS, isso eu entendo que cabe um dano moral, para ser reinserido no mercado de trabalho. E aí ele vai trabalhar, perde o LOAS. E aí o empregador manda ele embora. Né? Sem justa causa. Sem justa causa, claro, porque, né, às vezes ele não cumpriu, não fez nada de errado.
E aí, não contratou ninguém no lugar dele. E ele também não tem o LOAS. Tá batendo cabeça na INSS para restabelecer o LOAS. Que cabe um dano moral. Que cabe dano moral. Demonstrada essa condição de não substituição por um deficiente e dificuldade no restabelecimento do LOAS, caberia uma indenização. E o ônus de provar que contratou alguém não é do empregado, é da empresa. É da empresa. A empresa tem que demonstrar que contratou alguém. E que contratou alguém com deficiência, com aquela deficiência que a lei determina, ou um reabilitado. Ô Cris, é até bom você abordar assim, mais amplamente isso, até porque o pessoal em casa não tem esse conhecimento, e eu também não tenho, porque não atuo na Justiça do Trabalho. Via de regra, a prova é do trabalhador, mas nesse caso não. Explica isso, pessoal, melhor. O empregado ou o Ministério Público, vamos supor, ele não pode fazer prova de um fato negativo, de um fato que não existe. Então, o empregado, pra gente ele não aclarar, tem como... Se o empregado sem deficiência nenhuma, nem reabilitado, ele sai da empresa, aciona na justiça, alegando hora extra e insalubridade. Quem prova? Empregado. E no caso do PCD? Não, no caso do PCD, se ele, por exemplo, alegar uma hora extra, o ônus ainda continua do PCD. Sim, eu digo sobre a substituição. Mas se ele está alegando a reintegração, o ônus da prova é da empresa. É da empresa. É porque ele não tem como provar que a Tem empresa não contratou. A empresa que tem que provar que contratou. Ele não pode falar pro juiz, dá uma ligadinha lá, pergunta se tem alguma aleijadinha. Não tem como, né? Não tem como. Então é a empresa que tem que provar. Se a empresa, porque aí você inverte esse ônus. E aí, se a empresa não prova isso, então aí a empresa vai ser condenada a reintegrar ele. E se a empresa prova após a citação? Má fé? Se ela contrata... Se ela contrata depois que bateu o oficial de justiça e falou, olha, o ceguinho tá te processando. Então, aí eu entendo que cabe, na verdade, não vai reintegrar. Certo. Mas aí eu entendo que cabe uma indenização de todo o tempo que ele foi demitido até o tempo em que teve uma nova contratação. Entendi. Aí como não vai poder reintegrar o passado, você tem que indenizar. Então eu entendo que você pode converter em indenização esse período. Certo. Então, supondo, cidadão com deficiência foi demitido hoje. Daqui a 6 meses ele aciona a empresa na justiça. Olha, não, contrataram outro ceguinho, outro aleijadinho. No mês seguinte, antes da audiência, a empresa contrata. Você entende que durante 7 meses é devida a indenização? Eu entendo que aí é devida a indenização. Eu concordo porque você não pode reintegrar pelo passado. Não tem como reintegrar. Certo. Você não pode mais reintegrar porque agora ele está cumprindo a cota. Ele não é obrigado mais a reintegrar. Mas a empresa ela tem que ser condenada por alguma coisa que ela fez de errado. E aí eu acho que ela tem que indenizar o empregado por esses 6 meses. Essa tua área é muito complexa, né? Inclusive, os empresários, eu acho que dificilmente tem onde recorrer, seja um escritório de advocacia, seja até algum órgão CONDEF, para ter esse tipo de esclarecimento. Não é difícil uma assessoria jurídico-legal no tocante à contratação de PCD, né? Eu, particularmente, não conheço ninguém que faça isso. É muito difícil. Você é o único especialista nisso que eu conheço, Tem alguns lugares que a gente dá alguma dica, às vezes, para a empresa, tenta no SESI, tenta no SENAC. É que sim, vai depender muito do ramo empresarial. Tem ramo empresarial que consegue PCD pela Cato. Certo. Por essas empresas que tem, né? Agora, tem empresa que não consegue. Depende luta e não consegue. Um salário de 2.500, como você colocou no início do programa, para um call center. Para um call center. Não consegue. Por quê? Porque muitas vezes essa pessoa ela está com medo. Ela fala, eu vou para lá. Tem um outro problema também. Às vezes o call center é lá num lugar muito difícil de chegar. E a pessoa é pessoa com deficiência física. Isso deve ocorrer demais. Como que ela faz para chegar lá? Sabe por quê? Normalmente plantas industriais são isoladas. Exato. Né? Não são no centro da cidade com 20 linhas de ônibus chegando, 20 linhas de ônibus disponíveis. Normalmente plantas industriais são isoladas. E um número elevado de empregados, normalmente é na indústria. Lógico, temos hoje call center, temos lojas, até lojas que tem mais de 100, mas a indústria por si só é normalmente a maior contratante de tão elevado número de empregados diretos. Por exemplo, como é que o cidadão cadeirante vai fazer para sair de São Vicente e chegar na empresa em Cubatão? É muito difícil. É muito complicado. É muito difícil. Nós estamos terminando. Eles precisam dessa necessidade. É o governo, mais uma vez, que tem que estimular também, ajudar o estímulo à inserção social. Já que estamos nisso, já que o tema é muito, muito gostoso, tem um caráter lindo social, de inserção, de dignidade,
tem 3 minutinhos para a gente confabular e debater aqui o que podemos fazer para melhorar. Nós, operadores do direito, a juizada, os empresários e principalmente o poder público. Eu acho, Cacá, que por parte de todos tem que existir o bom senso. Certo. Todas as pessoas que estão envolvidas nisso, inclusive os portadores com deficiência, eles têm que entender que a inserção social é muito melhor do que receber o LOAS. Correr esse risco, com certeza vai valer mais a pena do que você ficar em casa esperando. Então, tem que ter o bom senso por parte da empresa que realmente vai inserir aquela pessoa no mercado de trabalho e quer fazer com que aquela pessoa tenha, sim, um ambiente social bom. Tem que ter por parte do governo políticas para poder transformar tudo isso e ajudar essas pessoas. Tem que ter por parte do deficiente. Então, é tripartite, todo mundo tem que ajudar. Tem que ter por parte da população, do cidadão comum, que vê alguém com dificuldade na rua e às vezes não ajuda porque tem falta de tempo. É claro, a gente nunca sabe o dia de amanhã. E hoje, aquele que é bom, amanhã pode ser um portador de deficiência. Sim. Cris, me ocorreu algo que eu acho que dá tempo da gente falar rapidinho. A questão do LOAS, inclusive, acaba inibindo a formalização do emprego da mãe do deficiente, por exemplo. Da mãe do deficiente. Um chute que eu estou dando aqui. O LOAS é lá, 1/4 de salário mínimo, a renda per capita de quem ali habita o lar. Se alguém que pudesse prover a subsistência de um deficiente, no caso a mãe, se ela ganhar um salário mínimo, ela impede o filho de ganhar o LOAS. Então, acaba até obstando a formalização do emprego da mãe. Sim. Se a mãe é uma doméstica e a patroa quer registrar para que ela tenha um pouquinho mais de direitos. E o das domésticas é um dos menores direitos que tem nesse país, né? A gente não dá valor para trabalhador rural e doméstico. Verdade. Profissões importantíssimas. A informalidade da mãe é meio que obrigatória para manter o LOAS do filho. Exato. Então, ele não quer ser inserido no mercado para não perder o LOAS e nem a mãe quer ser formalizada para não perder o LOAS do filho. Isso eu vejo muito no escritório. E tem muita mãe que fala, não, vou dizer que eu estou desempregada, não me registra na carteira. Para não perder o LOAS do filho. Para o meu filho não perder o LOAS. Só que ela esquece que ela é mais velha, um dia ela pode faltar e aquele filho vai ficar lá, sozinho. E a legislação ela é tão falha, tão pífia, tão imbecil, que ela estimula a não inserção, a perda da dignidade e o deficiente ficar ali encolhidinho no canto dele e estimula a informalidade de quem, em tese, provém a subsistência do deficiente. Muita coisa para pensar, né? Tem que ter uma mudança. E pelo menos mais uns 2 programas para a gente conseguir abordar a fundo, né, Cris? Verdade, Cacá. Mas eu acho que essa pitadinha foi legal, o pessoal de casa curtiu bastante, tenho certeza. Esclarecemos muitas coisas e já fica aqui a intimação para que retorne ao nosso programa e esclareça mais ainda a população que tanto tem ansiedade para ter elucidações sobre esse tema. Cris, segundinhos para suas considerações finais. Eu já, de antemão, agradeço demais a sua participação, a boa vontade de ter vindo a São Paulo aqui participar da Oficina do Direito. Eu que agradeço, Cacá, e assim, eu gostaria de informar assim, se você tiver alguma dúvida, manda um e-mail para a Oficina do Direito. A gente vai tirar as dúvidas, né? E se for necessário, a gente faz um novo programa. E se você é deficiente, não desanime, vai lá, procura um emprego, muda de vida, não fique em casa com o braço cruzado, olhando TV. Tem muita coisa boa na vida para fazer. Se você é empresa, tem que ter sim a política de inserção social. E para os nossos governantes, eu espero, né, que tenha alguém de bom senso, com muita vontade política para mudar tudo isso e para ajudar mais. Perfeito, Cris. Muito obrigado. De nada. Até a próxima. Você em casa, muito obrigado pela paciência, pela audiência. Fiquem com Deus e até a próxima edição do Oficina do Direito. Muito obrigado. Fique ligado. Na TV Primeira você tem informação, esporte e diversão. Continue conosco.